E aí pessoal, beleza? Antes de começar o vídeo eu queria dar um recadinho para vocês. A gente está começando a gravar vídeos de outro formato, então esse vídeo vai para o YouTube. Então se inscreva lá no nosso canal e compartilhe com seus amigos. A gente vai ter um conteúdo mais rico a partir de agora e eu espero que vocês gostem bastante. Hoje a gente vai ver na prática como funciona um sistema de água fria com um sistema de água quente. A gente vai fazer algumas medições e vai mostrar o que acontece com o sistema, com as perdas de carga envolvida e com os aparelhos envolvidos, quantos pontos vão ser ligados, o que acontece aí naqueles cálculos de Bernoulli, perda de carga, Reiser-Williams, aquele monte de fórmula lá, tá bom? Os equipamentos que a gente vai usar para medição são algumas conexões, que eu vou explicar aqui quais são elas, e manômetros. Existem vários tipos de manômetros. Os manômetros eles têm várias escalas de medição. Como, por norma, um residencial, a pressão máxima no sistema pode ser no máximo 40 MSA, a gente vai usar manômetros que atendam essa escala. Então esse manômetro aqui é da classe A e ele vai medir até 4 bar. 1 bar significa 10 MSA, que são metros de coluna d'água. Então ele vai medir do 0 até o 40. Se fosse um sistema industrial, dependendo das pressões envolvidas no projeto, a gente tem que usar um maior, porque ele não vai ter precisão suficiente para medir. E aí o princípio é muito simples. A gente vai usar esse T porque aqui a gente vai ligar uma ponta do aquecedor da mangueira, que ela é fêmea, e aqui a gente vai ligar no aquecedor, que é uma conexão macho, tá? E aqui a gente vai ligar o manômetro. Quando a gente abrir o sistema, o que vai acontecer? A água vai passar por aqui e o manômetro vai medir a pressão. Então é por isso que tem o T. Então a gente vai usar um T, aqui são conexões de aço, então a gente está usando um T de 3/4 de aço roscável. E aqui para fazer a adaptação, porque a entrada do aquecedor é de meia, então a gente vai usar um nipple de 3/4 para meia. Para fazer a ligação no aquecedor, a entrada do aquecedor é 3/4. Então a gente vai utilizar uma bucha de 3/4, então a gente vai ligar. Então a gente vai transformar, como aqui a entrada do aquecedor é macho, a gente vai fazer essa conexão aqui. É uma bucha de redução de 3/4 para meia, tá? Então é tudo meia. E aqui na ponta a gente utilizou duas buchas, porque a entrada do manômetro é de 1/4. Então a gente vai fazer uma redução de 3/4 para meia e depois de 3/4 de meia para 1/4, para poder conectar aqui. Beleza? Então a gente vai medir a pressão aqui enquanto a água está passando. E aí a gente vai fazer esse mesmo esquema na entrada e na saída do aquecedor. Beleza? Então a água vai passar aqui, vai passar no aquecedor e vai sair por aqui. Então a gente vai ver qual a diferença de pressão que tá saindo qual a perda de carga do aquecedor. Esse outro manômetro a gente vai ligar no chuveiro. E ele vai ficar no ramal do chuveiro. E aí, na hora que a gente estava mexendo aqui, a gente viu que estava faltando uma peça. Tá? Essa peça é para a gente ligar isso aqui no chuveiro. E aí, tá vendo que tem dois machos aqui? Aqui é de 3/4 e aqui é de 1/4. Então eu preciso de uma luva aqui. Uma luva, né? De 3/4 para meia, mais uma conexão dessa aqui para eu poder ligar o manômetro. Tá? Qual que vai ser a função desse manômetro no chuveiro? Medir a perda de carga na tubulação. Se eu sei a pressão que está saindo do aquecedor, qual vai ser a pressão que vai estar saindo no chuveiro? Vai ser esse valor menos a perda de carga. Beleza? Agora a gente vai para a saga aí, como arrumar essas conexões. Agora a gente está indo lá na Mini 1 comprar uma conexão e vamos lá. Galera, se inscrevam, marquem seus amigos. Cara, a gente vai ter muito mais conteúdo aí de engenharia civil e na prática. O negócio é raiz aqui. Galera, achamos aqui a conexão que a gente vai conectar o manômetro. Ela é de latão de meia para 1/4. E aí, para fazer as adaptações, a gente vai pegar essa bucha para conectar aqui. Então, a bucha de meia para 3/4. Uma luva. E por garantia a gente vai levar um joelho também, caso a gente não consiga instalar o manômetro rotacionando e tal. Então agora vamos lá para ver como é que vai ficar.
E aí, pessoal, agora a gente vai montar os kits. Pra gente montar os kits, a gente tem que passar uma veda-rosca nas roscas novas, né, que a gente comprou, pra poder não vazar tanto a água, né. Como a gente não vai apertar tanto, então a gente vai deixar vazar talvez um pouquinho pra gente talvez não estragar o equipamento aqui, o aquecedor, os chuveiros, tá? Porque são peças sensíveis e aqui são todas roscas brutas, né? Então a gente vai só passar um veda-rosca para vazar menos água. Então sempre nas roscas machos a gente passa 2 ou 3 voltas, já é o suficiente, tá? A gente não pode passar muito, senão fica muito grosso e fica difícil de encaixar. Então aqui, na mão mesmo, tá? Por que na mão? Porque a gente não pode apertar muito, tá? Essas roscas, elas são sensíveis. Então esses são os kits dos aquecedores. Agora, primeiro passo, desligar os registros do apartamento, porque senão você vai começar a mexer nas coisas e vai vazar um monte de água. Então, vamos lá. Galera, nesse edifício, ele foi projetado para que não tenha registro dentro dos ambientes, que o registro é só o geral no medidor de água, então é na entrada. Então, por isso que a gente está vindo aqui fora para fechar o registro. Então, assim, é uma sacada. Caso a gente tenha que fazer qualquer coisa no apartamento, a gente tem que vir aqui fora e fechar. Então depende de consultora para consultora, algumas optam por isso, mas é legal avisar qual que é o problema de vir aqui fora e tal. Eu não acho tão cômodo fazer isso. Então o que vai acontecer agora? Eu vou abrir uma torneira para esvaziar toda a água da distribuição do prédio. Do prédio não, desculpa, do apartamento. Pessoal, esse aqui é um aquecedor, está instalado aqui no apartamento. Ele é de 26 litros, né? E ele tá instalado aqui, ele tem a questão da exaustão, que nem eu comentei no outro vídeo, tem a parte de ventilação permanente, ele está instalado numa área de serviço aqui do apartamento. Eu vou desligar ele da tomada para poder mexer com ele. Então ele apagou aqui o visor, tá? E eu vou desconectar essas duas mangueiras, porque aqui é mais difícil, tá? Então eu consigo desconectar aqui, que é mais tranquilo de fazer. Vou usar uma chave só para tirar o primeiro aperto aqui, tá? Porque é um equipamento sensível. Pode ver que depois o resto aqui eu consigo tirar na mão, tá? Ó, percebam que conforme entrou o ar na tubulação, ele soltou um pouco mais aqui, né? Então a torneira deu uma ligada. O que vai acontecer? A água aqui ela vai começar a sair. Essa água que está saindo, ela está dentro do aquecedor. E o ar que entrou aqui agora está empurrando. Pode ver lá que começou a sair mais água da torneira do tanque. Então a gente vai esperar isso acabar para poder a gente mexer. Qual que é a importância da gente esperar isso acabar? Para não ter água, ar e água. Não criar bolhas dentro da tubulação. Então a gente tem que secar tudo, sangrar as tubulações, para depois quando a gente for ligar lá não ter nenhum outro problema. O ar saiu da tubulação. O que acontece? Provavelmente o projeto aqui, ou o edifício ele foi feito com alguns sifões na tubulação. Então quando a gente abriu aqui, ainda está saindo ar. Então tem bastante bolha ali com um pouco de água, um pouco de ar. Isso faz com que dentro da tubulação a gente perca muito mais carga do que foi projetado. Então o ar é um grande vilão das tubulações, tá? Então a gente percebeu aqui que ao abrir, né, os pontos e começou a entrar ar na tubulação e começou a expulsar o resto de água que estava parado, né, lá dentro. Eu vou passar uma veda-rosca agora aqui, porque nas mangueiras a gente tem esse detalhe aqui, ó. Todas as mangueiras ela tem essa borracha. Essa borracha ela serve para ficar pressionada e vedar. Então é por isso que em todas as mangueiras não tem veda-rosca, porque não é a rosca que fecha, é essa borracha. Como eu vou fazer uma conexão direta, rosca com rosca, eu não vou ter essa borracha aqui para trancar. Então eu vou passar a fita isolante e também para proteger a rosca aqui do aquecedor, né?
fita veda rosca, não é fita isolante. Passar um pouquinho aqui. Opa. Uma coisa legal de mostrar do aquecedor é o seguinte. Aqui, podem ver que a gente tem 3 pontos, tá? Depende muito de aquecedor para aquecedor, mas normalmente essa é a instalação que a maioria das construtoras fazem, tá? Tem aquecedores que é um pouquinho diferente. Como que funciona? O lado esquerdo sempre é a saída de água quente, tá? E vocês podem ver que aqui é a saída de água quente do aquecedor. O lado direito é a entrada de água fria, tá? E no meio é o gás. Parte de gás aqui que passa o gás, a chama acende e aquece a água. Em alguns casos o gás fica na direita, sempre na direita. Mas a ordem água quente na esquerda e água fria na direita é sempre a mesma, nunca é o contrário. Passada a veda rosca, eu vou instalar aqui os manômetros. Esse aperto aqui é bem leve, porque é só para a borracha pressionar na saída ali, para não deixar vazar. Agora a gente vai instalar o manômetro lá no chuveiro. Ó, vou colocar agora o que tem mais precisão, tá? Aqui no joelho do chuveiro, conforme a gente mostrou no outro take. Ó, a gente ligou lá os registros e a gente deixou as torneiras abertas um pouco para sair o ar, para não contaminar as nossas medições. A gente vai testar com o aquecedor ligado, porque ele ligado ele vai dar a perda de carga correta de funcionamento, tá? Porque dependendo ali da diferença de temperatura que eu quero, ele vai reter mais ou menos a água. Pode perceber que agora com o sistema ligado, hoje a pressão está marcando perto de 1.5 ali, tá? É um risquinho, cada risquinho grande desse vale 1 bar. Então tá mais ou menos ali 1.4 bar, que é 14 metros de coluna d'água. Essa pressão que está medindo é estática. Se você perceber nesse outro registro aqui, as pressões são parecidas. Tá? O que está um pouco diferente porque a altura dos medidores são diferentes. A gente tem a parte aqui dentro que tem a serpentina, então dá um pouco de diferença, tá? Mas essa é a pressão estática do apartamento. Agora eu vou pedir para o Fernando ligar o chuveiro e a gente vai focar aqui, ó, na saída de água quente, tá? Porque é onde a gente quer medir a perda de carga. Então olha esse reloginho, hoje ele está no 1.4, que é a pressão estática no apartamento. Eu vou pedir para ele ligar e vejam o que acontece. Fernando, pode ligar. A pressão saiu de 1.5 para meio, ou seja, de 15 MCA para 5 MCA. Então, com um chuveiro ligado, o aquecedor ele deu uma perda de carga no sistema de 10 MCA, com um chuveiro ligado. Pode ver aqui para comparar a parte de água fria, ela quase não mudou, tá? Então, a perda de carga até a água chegar aqui foi quase zero. Agora a gente vai ligar tudo de novo e vai medir. Vai ver quanto de pressão está medindo aqui e vamos comparar quanto que está saindo lá no chuveiro. Pode perceber que lá no aquecedor estava com 5 MCA, ou 0.5. Se você olhar aqui, do 5 foi para metade, mais ou menos 2,5 metros de coluna d'água está perdendo no trecho depois do aquecedor até chegar aqui. Eu liguei só a água quente, tá? Então, conforme eu vou diminuindo a água quente e vou aumentando a água fria, a pressão é compensada. E com isso, olha, esse é o ar na tubulação. O que aconteceu? Eu liguei a água fria e o trecho de o trecho... Deixa eu desligar.
O que aconteceu? Eu liguei a água fria e aí, assim, a gente tem uma ramificação. Quando eu tô vindo lá do hidrômetro, a gente tem uma ramificação. Um vai pro aquecedor e o outro vem pro chuveiro. Depois eles se encontram aqui no chuveiro. E o que aconteceu? Eu liberei só a parte de água quente. A parte de água fria ficou com ar, então é por isso que tá acontecendo isso. E aí a gente tem na água fria muito mais pressão do que água quente. Bem louco, né? Agora eu acho que estabilizou. Então, qual que é a ideia? Você pode dizer que quando você vai tomar banho, você abre só a água quente, bastante, e a água fria você só dá um pouquinho. Porque vem muito mais água fria do que água quente por causa daquela perda de carga lá do aquecedor. Qual que é o ideal? O apartamento ter mais pressão disponível para não ter tanta diferença entre as duas redes. Pessoal, agora a gente vai mostrar a diferença de vazão que acontece quando eu ligo um outro chuveiro. Agora a pressão tá conforme a gente mostrou ali, 2,5 MCA ou 0,25 bar. Fernando, pode ligar. A pressão vai quase a zero aqui e a vazão do chuveiro diminui bastante, tá? Por que isso acontece? Porque a pressão para esse chuveiro funcionar o chuveiro precisa de mais pressão para funcionar do que está aqui. Então ele dá essa variação de pressão, tá? Então normalmente esse chuveiro lá no catálogo da Docol, por exemplo, vai dizer eu preciso de 2 MCA para funcionar. Ele está com menos pressão, tá? Então no seu projeto você tem que perceber isso. O que acontece aqui? A gente tem hoje de estática 14 MCA de estática disponível para esse apartamento. Só que só para um chuveiro eu perco 10 MCA, então me sobra 4 MCA. Desses 4, 2,5 eu perco do aquecedor até aqui, me sobra 2,5 para funcionar um chuveiro. Quando eu ligo outro chuveiro, eu não tenho mais 10 MCA para perder no aquecedor. Claro que é uma curva, né? Quanto mais vazão, mais pressão é perdida, mas não é na mesma proporção, né? Mas eu não tenho pressão disponível para funcionar esses dois pontos. E o aquecedor lá é de 26 litros. Então, teoricamente, são 2 chuveiros de 12. Teoricamente era para funcionar plenamente. Mas não é o aquecedor o problema. O problema é a pressão disponível nesse apartamento. Agora a gente vai medir a perda de carga com 2 chuveiros ligados. Vamos ver o que acontece. Aqui a pressão estática que a gente tem agora, essa pressão ela varia conforme o uso do prédio, porque a tubulação é a mesma, né? Então alguém deve estar tomando banho, fazendo alguma coisa. Então de 1.4 foi para 1.3, variou um pouquinho. Então agora eu vou pedir para o Fernando ligar o primeiro chuveiro, vamos ver o que acontece. Fernando, pode ligar. Perdemos 10 MCA, conforme a primeira medição. Agora a gente vai ligar o segundo chuveiro. Fernando, liga o segundo. Ligado. Foi para quase zero. Então toda a pressão disponível que a gente tinha foi consumida para aquecer a água. Então o aquecedor, ele precisa, para conseguir aquecer a vazão que está passando por ele precisa reter a água para poder aquecer. Então a gente perdeu tudo que a gente tinha disponível. Então galera, nesse vídeo a gente viu vários conceitos que a gente aprendeu em hidráulica. Um dos conceitos principais é perda de carga. A gente mediu a pressão no aquecedor e a pressão no chuveiro e a gente viu qual era a perda de carga nesse trecho. A gente utilizaria a fórmula de Haise-Williams para calcular essa perda de carga. A gente mediu ali também a perda de carga no aquecedor, então ali é uma perda de carga localizada que você não encontra facilmente aí nas bibliografias. E essa perda de carga localizada varia conforme a quantidade de água que passa por ali, tá? A gente viu alguns conceitos, nomes de conexão, né? O que
cada uma, para que cada uma serve, tipos de manômetro, como escolher, né? Então, se você for fazer alguma medição na sua obra, para ver, sei lá, a pressão, se está vazando, enfim, esses manômetros eles são utilizados no teste de estanqueidade, e aí para você comprar o equipamento, tem que comprar o manômetro certo, né? Então, depende sempre do tipo de medição que tu for fazer. E aí também a gente viu um conceito ali, um problema, na verdade, que vem acontecendo em alguns apartamentos. Onde eu trabalho, a gente recebe bastante chamados sobre isso. E é um problema comum que é o desconforto no banho, né? Uma outra pessoa, tô tomando banho, uma pessoa vai lavar a louça e dá uma diferença. Ou então eu tenho pouca vazão no meu chuveiro, eu não consigo usar 2 pontos ao mesmo tempo. E o problema principal é esse, é a falta de pressão disponível no apartamento. Também a gente sabe das limitações dos prédios, por exemplo, para funcionar bem esse apartamento com tudo ligado, eu precisaria da caixa d'água que ficasse muito alta, ou então de um sistema de bombeamento. Ficaria muito inviável pressurizar até aqui. Então a gente sabe das limitações dos apartamentos e é importante saber disso quando for comprar, para não ter a tua expectativa frustrada, né? E é isso, pessoal. Gostaram aí do vídeo? Se inscreva, tá? A nossa ideia é trazer mais conteúdo desse tipo para vocês saberem, ficar tudo por dentro aqui, aplicar as coisas que a gente aprende na faculdade e vamos pra cima. Brigadão, não esqueça de marcar os seus amigos, aquele seu amigo que tem algum problema desse parecido, marca ele para ele saber o que está acontecendo. E é isso aí, até a próxima e um abração.